há um outro Brasil ainda. Tão diferente dos outros, como eles já eram entre si. É o sul dos gaúchos, dos assuncenos, da gente que veio de Assunção, dos ilhenhos que Portugal mandou buscar para pôr uma presença portuguesa lá, e dos gringos, a gringalhada que caiu lá como uma onda. O Brasil sulino surge a civilização pelas mãos dos jesuítas espanhóis. Antes, havia os guaranis, que faziam a guerra e o ritual antropofágico, que acreditavam na terra sem males e migravam à sua procura. Os jesuítas introduziram as missões, utopia que queria reinventar o humano entre os ameríndios. Eles diziam, essa gente tão pura, esses índios seráficos, que aceitam comungar e confessar todo dia quando se convertem, vamos fazer com eles o povo de Deus? Como foi sempre sonhado, o povo perfeito? Juntaram centenas de milhares de índios, fizeram templos, ensinaram técnicas de orivesaria, a escrever em latim, escrever em tupi, e criaram uma civilização índia. A condição é que o índio colocado ali, de várias tribos, tinha que aprender a língua geral, que era o Guarani, e tinha que entregar-se à vontade do padre, tinha que confessar todo dia suas vontades mais profundas e ser reprimido pela ideia de pecado. A missão jesuítica nasceu de um cristianismo que pretendia universalizar a sua linguagem e as suas normas. Para além da conquista territorial, era a conquista espiritual da terra do Brasil. Fixava-se o índio numa aldeia, espaço cristão para a reforma do índio. Para o jesuíta, o índio ideal era o índio que não fosse índio. Os jesuítas introduziram nas missões e em outros lugares, até mesmo em São Paulo, em Carapicuíba, o conceito de uma aldeia que tinha em forma de cruz, com a igreja numa ponte, e, por exemplo, no Pantanal, em que os braços da cruz eram a rua central e que era dividida em lotes, o que levava ao conceito de posse, que é abominável, antiética no índio. O Terena, por exemplo, que eu estudei, não tem possessivos. Não existe o adjetivo possessivo. É impossível dizer minha casa, minha mulher, minha vaca, meu filho, porque não existe o adjetivo possessivo. A lavagem de cérebro que constituiu desarticular a urbanização das aldeias, desarticular a visão cósmica, constitui um dos mais detestáveis exemplos de lavagem cerebral
que existe na história brasileira. E a consequência foi que demasculou esses índios. Tirou deles a capacidade de brigar, de se defender. Esse modelo alternativo de civilização resultou em grande êxito mercantil e em milhares de índios preparados para o trabalho disciplinado. Sobre essas missões prósperas, enormes depósitos de índios destribalizados, desencadeou-se a fúria dos mamelucos paulistas. Os paulistas, a canalha mameluca de São Paulo, organizada em bandeiras, marcharam sobre aquilo. Uma bandeira, as pessoas pensam que é uma bandeirinha com 5 bandeirantes. Não, eram 2.000 pessoas. Era uma cidade móvel, que ia andando, parando, fazendo roça para comer. Eles chegaram a tirar mais de 300.000 catecúmenos para vender para a cana-de-açúcar no Nordeste. Índia, teus cabelos nos ombros caídos, negros como as noites que não têm luar. Teus lábios de rosa para mim sorrindo. Os espanhóis tinham levado um gado para lá. E esse gado multiplicou prodigiosamente naquelas pastagens infinitas do Pantanal, do Chaco, do Pampa. E era uma gadaria sem fim. E o povo foi se adaptando à gadaria, vivendo da gadaria. Então foi surgindo o gaúcho como um cavaleiro, tal como o sertanejo nordestino, mas de um gado sem dono, gado sem valor. Do povo do gado, orgulhoso do gado, com uma dignidade que nunca houve no Nordeste. Isso cria uma cultura própria em todo lado, com um tipo de vestimento incrível, com chapelão, com barbela, com guaiaca, com diabo. Esses gaúchos não se identificavam com os espanhóis nem com os portugueses, do mesmo modo como já não se consideravam indígenas. Era uma etnia nascente, aberta à agregação de índios destribalizados pela ação missionária ou pela escravidão, de novos mestiços de brancos e índios desgarrados pela marginalidade e de brancos pobres. Esses eram os gaúchos originais, uniformizados culturalmente pelas atividades pastoris, bem como pela unidade de língua, costumes e usos comuns. O gaúcho permaneceu com uma veia lírica, heroica, que faz que quando ele de noite no galpão recita, nós temos uma impressão extraordinária de um passado que se prolonga, com um sentido histórico da vida que talvez nenhuma outra região tenha. E aquele lugar ali é mal assombrado. E há uns anos atrás nós tínhamos um homem fazendo lenha lá. Aqui tem um lugar lá. Lá tu te lembra, né? Da bonita teleia, agarra teu torão. Vou dizer para o senhor que a coisa não é de tudo. Que agora eu quero saudade, pois o seu não tira comigo. Os gaúchos expandiram-se sobre os campos juntamente com o gado. E o sul do Brasil foi sendo ocupado. E esses gaúchos eram gaúchos livres, mas brigando. Onde era a fronteira? Ninguém sabia. Passavam de um lado para outro, porque a fronteira não estava determinada. Os que estavam do lado de cá ficaram sendo portugueses, depois brasileiros. Os de lá ficaram sendo espanhóis. E as brigas foram as mais complicadas, até que se definiu aquilo.
A América Portuguesa terminava em Laguna. Os portugueses anteciparam-se a seus rivais castelhanos e deslocaram para o sul gente saída de Laguna, do Rio de Janeiro e em seguida os açorianos, que iriam fundar Porto Alegre. Os portugueses sempre mantiveram uma preocupação em expandir as fronteiras geográficas do Brasil e eu acho que foram muito bem sucedidos nessa tentativa. Foram feitos acordos, foram feitos em algumas instâncias até mesmo trocas de territórios para definir fronteiras geográficas e o sul foi a fronteira mais conturbada e mais difícil de ser efetivamente definida do ponto de vista geopolítico. Acabou se definindo. Houve contestação, houve algum tipo de negociação muito delicado em alguns momentos, mas Portugal conseguiu, de um modo geral, com sucesso, definir fronteiras muito generosas para o Brasil, mantendo e preservando a nossa unidade. Deixa eu cambiar. Por desse? Não, cambiar por Uruguai. Ah, por Uruguai? O habitante sulino, ele é formado basicamente na costa por duas raízes. Os açorianos, que se mantêm muito mais vivos do que dar-se parece indicar. As festas do Divino Espírito Santo em Mostardas são solenes. Elas se associam ao culto do Espírito Santo, que é um culto de esperança e de fraternidade. E, por outro lado, Rio Grande foi fundado por poveiros da Pova do Varzim, que é uma aldeia ao sul da cidade do Porto e que vai há 500 anos aos bancos da Terra Nova pescar bacalhau. São grandes navegantes. A presença açoriana e portuguesa e a concessão de Sesmarias foram incorporando o sul à sociedade brasileira. As invernadas transformaram-se em estâncias, nelas fixando-se o proprietário e sua gauchada. A aventura dá lugar ao negócio racional. O gaúcho campeiro dá lugar ao negro escravo. Nas noites de reis, desfilam em Porto Alegre cordões de pretos, cantando músicas carnavalescas ao som do violão. Partem da chamada Colônia Africana, que é um bairro nas proximidades da antiga Várzea, onde há 100 anos havia congos e candomblés. A 2 de fevereiro, toda a população com mescla africana toma parte na procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, Rio Guaíba acima. Os gaúchos acabaram se definindo como portugueses e, por fim, como brasileiros. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade?
Brasileiros de origem italiana, germânica e polonesa, introduzidos como imigrantes pelo governo brasileiro, ativaram e modernizaram a economia sulina. Nas zonas desabitadas, entre as fronteiras e os principais núcleos do país, vivem um destino comum dentro do quadro nacional. No interior, sobretudo no Vale de Itajaí, é que se congregou uma colónia alemã de início demasiado fechada e chauvinista, mas que mais tarde se associou a colónias italianas, como em Caxias do Sul, e também a outras frações. Nessa área, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, existe uma forma de posse da terra que é um dos legados importantes para o futuro e que vem do norte de Portugal e que talvez seja até de origem celta, que é o que se chamam faxinais ou faraxinais. Essas terras conjugam uma coisa que eu considero que é a futura solução para a humanidade, que é conjugar a posse individual da terra com a posse coletiva. Os campos podem ser individuais, mas há terrenos separados com muros de pedra. Essas cercas permitem que haja lugares fechados para o gado, que é tratado coletivamente. Cada família tem alguém que se ocupa do gado, que pastoreia sucessivamente. O Brasil é um laboratório incrível de combinação, de mistura e de encontro racial e cultural. O Sul se diferencia um pouco do resto do Brasil na medida em que esse processo lá ainda não avançou com o mesmo grau de intensidade. Você vai em alguns lugares em Santa Catarina e encontra colônias alemãs ainda bastante separadas do resto da veia principal da sociedade e da cultura brasileira. Mas eu entendo que esse processo está em andamento e ele tende a acontecer também lá. A primeira geração de imigrantes enfrentou a dura tarefa de subsistir enquanto abriam clareiras na mata selvagem e de construir suas casas e estradas, vivendo uma existência trabalhosa e severa.
As gerações seguintes encontraram condições mais propícias. Já eram filhos da terra. Seu problema começa a ser o da disponibilidade de terras para abrir novas clareiras para as famílias que se multiplicavam. O antigo gaúcho é o atual peão. Peão carrapato, peão de serviço, trabalhador de xanga, biscateiro, trabalhador das cidades, reserva de mão de obra. A urbanização contribuiu para uniformizar os brasileiros no plano cultural, sem contudo borrar suas diferenças. A industrialização criou suas próprias paisagens humanas. As novas formas de comunicação de massa estão funcionando ativamente como difusoras e uniformizadoras de novas formas e estilos culturais. E subjacente a tudo, esconde-se uma profunda distância social, gerada pelo próprio processo que a formação nacional produziu. Uma nação não pode ser confundida nem com o seu território e nem com a sua soberania política. É lógico que território e soberania são dimensões da nacionalidade, mas a nação é fundamentalmente um sentimento. A nação brasileira é o sentimento que os brasileiros têm de pertencerem a essa cultura, a essa nacionalidade. Esse sentimento é dado por uma memória comum e é dado por uma percepção de que estão todos vivendo coletivamente um mesmo espaço afetivo, um mesmo espaço intelectual. É isso que constitui a nação. O milagre da unidade brasileira é a constituição deste sentimento comum da brasilidade. O Brasil sulino foi, e ainda é, um gigantesco laboratório de aculturação, onde a cultura brasileira demonstra sua plasticidade e a sua vitalidade.